Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus para vocês. Está eu, a minha irmã, a Regiane e o André cuidando da filmagem. E antes de nós ministrarmos a palavra, a gente gostaria de fazer uma oração. Amém. Então, vamos começar com uma oração que é as portas abertas para que a gente consiga entrar na presença de Deus, né? Então, querido Deus, entramos em sua presença em nome de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos para falar da sua palavra, para falar do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha nos confrontar, venha nos mostrar aonde temos errado, para que a gente consiga se arrepender e mudar os nossos caminhos, nossas atitudes, para que a gente seja transformado segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude em todos os momentos, nesse final de 2020, no começo de 2021. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da ministração de hoje é um tema que a gente já ia falar no TM4 antes da pandemia, só que aí acabou tendo a pandemia e todo mundo teve que ficar em casa e a gente não falou sobre esse assunto. Eu creio que foi um propósito de Deus a gente falar nesse assunto esse momento, já que nós estamos no final de 2020, vamos iniciar 2021 e como principal ponto de reflexão, nós gostaríamos de deixar essa palavra sobre voltar ao primeiro amor, para que no próximo ano nós já começamos o ano com metas traçadas e definidas para a nossa vida espiritual, para cumprir o nosso maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E não só traçar metas financeiras, materiais, profissional, mas principalmente ter um objetivo espiritual de crescer em Deus. E como texto base para essa ministração de hoje, nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, uma carta escrita à igreja de Éfeso. Então, lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram, lembre de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Amém. A primeira coisa que a gente vê quando a gente começa a ler esse trecho de Apocalipse, quando João teve a revelação, quando ele teve a revelação do Apocalipse, ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas na época. E esse trecho que a gente acabou de ler foi uma carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. E o interessante é que no começo desse texto, quando João está escrevendo aquilo que Deus mandou, ele fala que dá a entender de que eles eram uma igreja muito ativa. Eles trabalhavam na obra. Eles sempre estavam ligados às obras sociais, não tinham preguiça de fazer a obra, era uma igreja extremamente ativa. E isso foi um ponto positivo para eles. E a gente, trazendo para o nosso contexto hoje, nós podemos ver também igrejas muito ativas, igrejas do mundo inteiro, igrejas trabalhando, igreja na televisão, igreja na rádio, igreja nas ruas.
a gente vê muitos movimentos na igreja hoje, muita atividade, seja no meio da música, seja no meio político. Existe sim a atividade da igreja em todos os meios hoje em dia, né? E o segundo, ele fala também sobre... A igreja, ela conhecia muito bem a palavra. Para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso, ela foi doutrinada pelo próprio apóstolo Paulo. Então, o próprio apóstolo Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso, ensinando tudo para essa igreja. E além do apóstolo Paulo, o apóstolo João, esse mesmo que recebeu a revelação de Apocalipse, ele também foi um dos pastores dessa igreja de Éfeso. Então, era uma igreja que, na questão da palavra, ela era muito consolidada, eles conheciam muito bem a palavra. Então, eles manejavam muito bem as escrituras. Tanto que, nesse texto, eles falam que eles não eram corrompidos pelos falsos profetas, porque eles tinham um embasamento muito forte sobre a palavra. E além deles conhecer muito bem, na época eles sofriam muita perseguição. E essa perseguição fez com que eles não negassem a fé deles. Pelo contrário, eles sempre persistiam, eles sempre continuavam na vida cristã deles. Então, era uma igreja na época, uma igreja grande, vamos dizer hoje em dia uma mega igreja, que teve boas doutrinas, muito ativa, ótimos líderes, né? E que Jesus reconhece as qualidades dessa igreja e ele exalta isso nessa carta que ele revelou a João. Só que tem um porém nesse texto, né? E assim, esteticamente falando, aparentemente falando, Éfeso era uma igreja extraordinária. Quem olhasse de fora ia falar, nossa, é uma baita de uma igreja consolidada. Só que, como o próprio Jesus disse, tinha um problema. Eles abandonaram o primeiro amor. E isso não é algo que, humanamente dizendo, você pode saber. As pessoas de fora talvez não viam isso na igreja, mas Jesus viu que dentro delas faltava o primeiro amor. Embora ela sempre fosse ativa, embora ela odiava as obras dos nicolaítas, como diz aqui. O que são os nicolaítas? São os falsos profetas. Elas não admitiam os falsos profetas. Embora elas tinham discernimento e muito conhecimento da palavra, elas não tinham o principal, que era o primeiro amor. Às vezes, quando Jesus ele fala que eles perderam o primeiro amor, Jesus está querendo dizer assim, ei, vocês perderam a essência, vocês perderam o foco, vocês perderam a paixão por mim. Vocês estão fazendo, vocês viraram como se fossem meus mordomos, meus servos, vocês só servem, e não é assim. Qual é a essência? A essência sou eu, a essência é me amar acima de todas as coisas, de todo entendimento. Essa é a essência, é isso que Jesus estava cobrando dessa igreja. Ele fala, olha, vocês não me amam, vocês não estão apaixonados por mim como deveriam estar, mesmo vocês fazendo todas essas obras que são boas, mas perderam o principal, o amor por Jesus. Até porque se as nossas obras não forem por amor a Jesus, é em vão. Não há razão de existir da igreja se não for por amor a Jesus. Se não for por amor, não tem sentido, não tem razão nenhuma de continuar a ser e continuar a existir. Esse é a razão de tudo. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus estava repreendendo eles para eles resgatarem esse primeiro amor. Logo em seguida, Jesus fala, lembre-se de onde você caiu. Trazendo para o contexto de vida hoje, nós, como pessoas, como seres humanos, hoje, no mundo que a gente vive, nós temos muitas atividades. É trabalho, é faculdade, é curso, são os ministérios, é aconselhamento, é isso, é aquilo, é amigo, é prazer, é lazer. Nós temos muitas atividades, muitas vezes listas, não são erradas, não estamos pecando. Só que a gente deixa essas coisas roubarem a nossa essência e a gente se acumula tanto dessas coisas que esquece do principal.
principal, que é Jesus, que é viver uma vida dedicada a Jesus, que é viver uma vida dedicada e totalmente devota a Deus. É isso que Jesus nos mandou. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E a gente tem deixado as outras coisas ocupar um lugar no nosso coração que é somente de Deus. E aí a gente vem, faz as nossas obras, trabalha no ministério, no corpo de Cristo, prega o Evangelho como se tivesse tudo bem. Mas lá no fundo, a gente sabe que alguma coisa não está certa e que algo se esfriou. Exatamente. E é maravilhoso quando Jesus fala assim: lembre-se da onde você caiu. Com essa frase é nítido que Jesus em nenhum momento ele está julgando. Pelo contrário, ele fala assim: olha, lembra de onde você caiu para que você entenda o seu erro, para que você se conserte. Porque Jesus está falando para a igreja assim: eu tenho saudade de como você me amava. Eu tenho saudade do nosso relacionamento. Eu sinto sua falta, a falta da sua presença, da nossa comunhão junto, eu e você. Não ativismo, não conhecimento. Eu sinto falta do nosso relacionamento, da nossa paixão, do nosso amor. Jesus está falando isso. Lembra, volta, vamos de novo. Mais uma oportunidade, mais uma chance. Tanto que ele fala depois: arrependa-se e volte, mude o seu caminho, né? E depois Jesus promete para que depois a gente vai herdar o céu se a gente se lembrar de onde caiu, se arrepender, voltar a Deus acima de todas as coisas. Pronto, qual é a nossa herança? Herdar os céus com o Senhor, como diz a Escritura. Sim, e assim, né, um testemunho pessoal meu, eu cresci dentro da igreja, mas eu me lembro muito forte quando eu entendi, eu acredito que foi o momento que eu me converti, que eu entendi o que era evangelho. Eu acredito que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, e foi num culto que eu vim, e o pastor estava ministrando, e ele pregou sobre Salmo 103, se eu não me engano. E nesse salmo fala assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E eu lembro que naquele culto o pastor fez só uma pergunta. Ele falou assim: sua vida hoje está bendizendo a Deus? Toda a sua alma, o seu corpo, todo o seu estilo de vida hoje bendiz a Deus? E aquela palavra, quando ele ministrava, entrou no meu coração de uma forma que aquilo queimava dentro de mim. Foi muito forte. E aquilo começou a me dar uma sede, uma fome. E eu orava em casa, lia a Bíblia, meditava. E aquilo para mim era um grande prazer, tinha muito prazer. Porque houve uma palavra revelada no meu coração. E aí o tempo passa e às vezes, eu não sei se acontece com vocês também, talvez só comigo, mas às vezes você pensa assim: nossa, faz tanto tempo que uma palavra não arde no meu coração como ardia aquelas vezes. Mas isso é culpa de quem está pregando? Não. Isso só demonstra o quanto às vezes a gente está tão frio, às vezes a gente está tão distante, às vezes a gente está pensando em outras coisas. Você está no meio do culto, no meio de uma palavra, sua cabeça está lá na casa, está no vizinho, está no amigo, está no trabalho. E a gente não tem mais aquele fogo, aquela paixão, aquele negócio que queima no nosso coração por Jesus. E decorrendo desse trecho da Bíblia, Jesus fala assim: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou retirar o candelabro de vocês. O candelabro, ele representa a luz. Era onde colocava as velas para iluminar. Então, como saber que eu perdi o primeiro amor? Quando a gente perde o brilho, a gente perde o impacto na vida das outras pessoas. Sem o amor de Jesus, a gente perde aquele brilho. E as coisas começam a ficar tão naturais, tão superficiais. E isso, gente, é aos pouquinhos. É aos pouquinhos. É uma concessão daqui, uma concessão dali. E a gente vai se esfriando, se esfriando. E aí a gente acaba perdendo aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela devoção, aquele negócio que queimava no nosso coração por Jesus. E as coisas acabam se tornando um fardo.
Nossa, eu tenho que orar. Nossa, eu tenho que ler a Bíblia. Ai, meu Deus do céu, tem culto. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir para a célula. Oh, vida, oh, céus. E todas aquelas coisas que a gente fazia com o maior prazer acaba se tornando um fardo. E isso é o maior sinal de que nós perdemos o primeiro amor. Nós fazemos, sim, às vezes porque gostamos das pessoas que estão lá, para encontrar amigos, porque quer estar ativo em algum ministério para ter a consciência um pouco mais tranquila. Mas será que realmente estamos fazendo isso por amor? Então, esse tipo de reflexão que a gente quer deixar para nós e para vocês, para iniciarmos o ano de 2021 com essa reflexão, de realmente voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a devoção, a paixão por Jesus e, consequentemente, a paixão por outras pessoas. Sim, e tem uma passagem na Bíblia que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, eu te amo. Aí de novo: Pedro, tu me amas? Ele: sim, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro triste fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Nesse momento eu lembro que quando eu li essa passagem eu não entendia muito bem. Falei: mas por que Jesus está perguntando tanto para Pedro que se ele amava ele? Só que escutando ministrações, lendo mais atentamente, aí eu pude perceber o seguinte: quando Jesus pergunta para Pedro isso, Jesus está mostrando para Pedro que o amor que ele sentia por Jesus não era tão grande quanto Pedro pensava. E que naquela mesma noite em que Pedro, durante 3 vezes, falou que amava Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Só que a gente conhece a história. Pedro se arrependeu, se tornou um grande homem de Deus e realmente depois ele amou a Deus acima de todas as coisas e ele se entregou. Ele morreu por Cristo, morreu pela causa do Evangelho. Só que a grande questão para mim e para vocês é o seguinte: você ama Jesus? Aí Jesus pergunta para você: ei, você me ama? Só que muitas vezes você pode responder: ah, eu gosto de Jesus. Só que Jesus não quer essa resposta. Jesus está perguntando: ei, você me ama? Me ama ao ponto de realmente parar de fazer o que você gosta para fazer o que eu quero? Você me ama a tal ponto de largar tudo? Eu me faço essa pergunta. E eu sei a minha resposta. E na verdade já me entristeci também com a minha resposta. Só que eu também sei que o amor é uma decisão. E que com o trabalhar do Espírito Santo, eu e vocês, a gente consegue sim colocar Jesus, colocar ele num patamar tão elevado na nossa vida, que ele se torne realmente concreto, que eu ame ele de todo entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma, que a gente consiga chegar nesse nível e que seja o quanto antes, porque se o quanto antes acontecer, a nossa vida vai melhorar e muito, a nossa vida cristã e em todas as outras áreas também, porque se a gente coloca alguma outra coisa no lugar de primazia, que é só de Deus, a certeza é que não vai dar certo. Isso é certeza. Deus, ele não divide o lugar dele com ninguém. Então, ele é extremamente bom e ele sabe que aquilo que precisamos é dele mesmo. Eu queria ler um trecho da Bíblia que está em Cantares, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: enquanto eu dormia, em meus sonhos estava bem acordada. Ouçam, é o meu amado batendo, ele me chama. O amado disse: deixe-me entrar, meu bem, minha querida, minha amada, amor da minha vida. Estou encharcado de orvalho de sereno, tremendo de frio. Aí a amada diz: mas já me troquei, estou pronta para me deitar. Será que tenho que me levantar agora? Mas meu amado é persistente, não desiste facilmente. Enquanto ele batia, disparava o meu coração. Arrependida, levantei-me para abrir a porta, ansiosa para recebê-lo. Ofegante e trêmula, abri a porta. Que tristeza, ele já tinha ido embora. Cansada de esperar, meu amado se foi. Eu quase morri. Então, saí correndo procurando por ele. Para o meu desespero, não o encontrei. Gritei na escuridão, mas só houve silêncio. Os guardas me encontraram.
quando faziam a ronda noturna. Eles me bateram e me feriram, logo os guardas da cidade. Nessa passagem aqui, ilustra um trecho, né? De o amado batendo na porta da amada enquanto ela estava dormindo. E aí ela pensou, não, já está muito tarde. Por que ele está me chamando agora? E aí ele continuou batendo, aí ela se arrependeu e foi abrir a porta. Mas quando ela abriu a porta, ele já tinha ido embora. E aí no desespero dele já ter ido embora, ela saiu para tentar procurar ele fora de casa. Só que na época, por estar desacompanhada e por não ter reconhecido que ela era noiva do amado, que aqui é o rei Salomão, pelos guardas não terem reconhecido ela, eles bateram nela e mandaram ela de volta para casa. Aqui tem duas coisas muito poderosas que a gente pode entender desse texto. Primeira coisa, quantos momentos a gente já não perdeu com Jesus? Quantas vezes Jesus já não nos chamou? Vem orar, vem passar um tempo comigo, vem ler a Bíblia. Aí você olha para a TV e fala, não, Jesus, estou assistindo um filme agora. Aí o Espírito Santo te chama de novo. Aí você, não, Jesus, agora eu vou sair com os meus amigos. E aí de novo, e aí você fala, não, Senhor, já está tarde, amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tenho que estudar, está muito tarde. E aí nós perdemos esses momentos em que Jesus nos chama para ter um momento de intimidade, um momento de comunhão. Que depois a gente percebe e fala, nossa, faz quanto tempo, né, que eu não oro, que eu não leio a Bíblia, mas eu vou ali fazer alguma coisa para Deus. E vai atrás, tentando buscar Deus. E aí, às vezes, a gente acaba levando umas pauladas do mundo, porque a gente não está preparado, a gente não está cheio da unção, porque a gente não esteve com Ele. O mundo não consegue reconhecer Cristo em nós, porque nós não estamos com Ele. E aí a gente acaba levando as pauladas do mundo. Porque o perfume dele não está em nós, ele não está conosco, então o mundo não nos reconhece como amadas, como noivas do rei. E perder esses momentos preciosos na presença de Deus é sim um grande desapontamento. Porque começa assim, Jesus nos chama e fala, não, hoje não, tô assistindo. Aí de novo, não, hoje não. Daqui vai chegar um momento que daqui a pouco você nem vai ouvir mais. Deus vai estar te chamando e você nem tchum, vai perder aquela sensibilidade. E o primeiro amor. E além dessas pauladas do mundo, né? Uma coisa que a igreja de Éfeso, por ter perdido o primeiro amor, tornou-se, foi uma igreja religiosa. E a religiosidade é algo que, além de enganar a nós mesmos, de estar aparentemente bem, mas lá dentro não está, também prejudica a conversão de outras pessoas, porque quando nós não temos amor, nós não sabemos lidar com as pessoas de fora. A gente não sabe amar, não sabe lidar com o homossexual. A gente não sabe amar, não sabe lidar com uma mulher prostituta. A gente não sabe amar e não sabe lidar com as coisas do mundo, porque a gente se torna tão religioso e sem falta de amor, que a única coisa que a gente faz é julgar. Quantas pessoas já saíram, ou quantas pessoas você já julgou porque fez algo errado? É aquilo, você prefere ganhar no argumento e perder o amigo, sendo que na verdade deveria ser ao contrário. Você poderia perder o seu argumento desde que você ganhasse o amigo. É esse que é o amor. E a gente tem que tomar cuidado. Se você, assim como eu, se identificou com essa passagem, com esses textos que a gente leu e com aquilo que a gente está falando, vamos nos arrepender e buscar de novo o primeiro amor, as primeiras obras, voltar ao início de tudo. Nem que você tenha que dar um tempo nas suas coisas, fala, não, eu vou dar um tempo agora, eu não vou fazer essas atividades da igreja, eu vou separar esse tempo para estar a sós com o Senhor, para estar em comunhão com Deus.
Nem que seja por isso. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Então, hoje a gente sai daqui com um pensamento, né? Vamos nos lembrar de onde caímos. E uma vez que a gente se lembra, vamos nos arrepender. E uma vez arrependidos, buscar amar a Deus acima de todas as coisas. E eu creio que Jesus nos enche desse amor, porque aqui em Apocalipse mesmo diz, escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então vai muito de encontro com essa de Cantares, né? Jesus está aqui batendo, ei, vamos ter um relacionamento, vamos orar, vamos ficar juntos, vamos conversar, vem cá ler minha palavra, vem crescer junto comigo. E é isso que Jesus quer da gente, né? Esse momento de entrega da gente. Que Paulo diz que a gente venha a ser cristão não somente de falar, mas de agir. Que nosso agir seja realmente condizente com o que a gente fala. Então, se eu tenho que meditar, eu tenho que meditar. Se eu tenho que orar, eu tenho que orar. E que no começo pode ser que você sinta algo pesado, que você não queira, que você não tenha vontade. Mas vai sem vontade mesmo que Deus te honra, viu? Porque você vai estar lutando contra a sua carne. E Deus gosta disso. Amém? Bom, gente, é isso que a gente queria deixar para vocês. Vamos fazer uma oração, então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Jesus, pela sua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Pai, que em nosso coração, Senhor, sempre haja uma fome, uma sede, um amor intenso pelo Senhor, Jesus. Que no nosso coração queime um amor verdadeiro e puro por Ti, Jesus. Nos dá mais fome, mais sede pela Sua presença. Nos ajuda a reconhecer, a discernir as oportunidades. Nos ajuda a remir o nosso tempo, Senhor. Nos ajuda a priorizar as coisas que vêm do reino, que são do eterno, Jesus. Pois sabemos que a sua volta é próxima, que em breve o Senhor nos chamará e o Senhor quer encontrar uma noiva limpa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Jesus, que essa convicção esteja no nosso coração e que o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia seja derramada em cada coração nesta noite. Jesus, aquece o nosso coração com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos da frieza, do desânimo e profetizamos para o ano de 2021 um reavivamento espiritual. Nós profetizamos um ano cheio de conquistas, cheio de objetivos espirituais alcançados. Nós profetizamos em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém. Tchau, gente. Muito obrigada.